Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto É, uma produção do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Eu sou Tiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre agrotóxicos, aspectos políticos e econômicos. E conosco aqui para falar sobre esse tema, eu recebo Hermes Machado, que é doutor em botânica e técnico de laboratório aqui do campus João Pessoa. Olá, pessoal. Recebo também Márcia Viana, que é professora e coordenadora do curso técnico em controle ambiental aqui do IFPB João Pessoa. Muito satisfeita por estar aqui com vocês. E fechando o time, professor Ismael Araújo, que é professor de geografia aqui do campus João Pessoa. Olá, Zaidan. Olá a todos. Satisfação estar aqui mais uma vez. Se o uso de agrotóxico faz mal mesmo à saúde humana, como se diz, por que então que os grandes produtores insistem em utilizar agrotóxicos? Com certeza porque está dando dinheiro para eles, né? Agora, obviamente que as consequências são desastrosas à saúde, como você colocou anteriormente, à saúde humana. A utilização do agrotóxico pelos grandes produtores ocorre porque há um desequilíbrio ecológico. As pragas, os animais, os fungos, as bactérias, os protozoários e os vegetais, que no caso são considerados geralmente de ervas daninhas, né, que os agricultores não querem que cresçam ali, todos esses seres estão em qualquer ambiente. Só que no momento em que você tira algo daquele ambiente, vai gerar o desequilíbrio. Então havia um equilíbrio quando havia naquele ambiente uma mata, uma floresta, e todos aqueles outros animais se alimentavam ali naquele espaço. No momento em que se tira aquela mata, aquela floresta, e o que fica é só um tipo de produto, só um tipo de cultivo, o que é que vai acontecer automaticamente? Todos os seres que estão ali vão querer se alimentar daquilo que tem. Interessante é que nem sempre aquilo que está posto, né, seja cana-de-açúcar, seja soja ou qualquer outra grande monocultura, é aquilo que interessa aos seres que estão ali. Mas eles, sem ter o que comer, vão comer o que tem. E ao começarem a devorar a lavoura, são automaticamente denominados de pragas. Como não existe mais o equilíbrio e o que existe é uma monocultura, o que é que resta aos grandes produtores? Utilizar veneno para matar aqueles seres que só têm aquela monocultura para se alimentar. O Brasil aprovou quase 170 novos agrotóxicos ou agrotóxicos anteriores que estavam proibidos de serem utilizados, porque eles afetam não só afetam comprovadamente, né, não só a nossa saúde, como também a saúde ambiental, a saúde dos diversos organismos que estão associados a essas culturas. E isso é bastante preocupante, porque vários países no mundo já sinalizaram que esses agrotóxicos não devem ser utilizados. Se o Brasil continuar produzindo alimentos com essas substâncias, pode causar um problema em massa na economia, onde outros países que compram nossos produtos vão rejeitar. E, consequentemente, o Brasil vai cair numa situação econômica bastante preocupante. E, além do mais dessa situação econômica, é que nós vamos também ter que conviver com a poluição ambiental que eles geram. Existe o risco, então, de um boicote externo a produtos agrícolas brasileiros por conta do uso excessivo de agrotóxicos. Mas aqui analisando pelo outro lado, né, a economia brasileira ela vem passando por um período de fragilidade muito grande e o agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira e responsável por parte das exportações. Então, não existiria o risco de, com a redução desses agrotóxicos, reduzir também a produtividade, a produção, e isso também não poderia prejudicar a economia? É preciso repensar esse crescimento econômico que se baseia na exploração da natureza e da saúde humana a todo custo. Quando as grandes corporações, as grandes empresas procuram principalmente pequenos produtores, elas chegam com pacotes montados, dizendo, olha, você tem que produzir tantas toneladas ou quilos, seja o que for, por hectare. Se você produz menos, claro, você vai ganhar menos. Então, automaticamente, o que é que o pequeno agricultor faz? Ele simplesmente degrada tudo, devasta tudo e, consequentemente, produz só aquilo que aquela corporação quer.
aí vai acontecer aquilo que foi dito logo no início do programa, né? As pragas vão se proliferar, porque não tem outra coisa para comer. Então a gente tem dois cenários. Ou a gente começa a reduzir um pouco a produção, né? Dentro de uma lógica da chamada agroecologia, criando uma condição ambiental em que os seres que atacariam as nossas hortas e as nossas culturas não vão precisar atacar, porque vão ter o que comer, né? O ambiente vai estar mais equilibrado, quer dizer, ao invés de você produzir em 100% do espaço que você tem, você produzir em 80%, em 75%, e, consequentemente, todo mundo ganhar mais qualidade de vida e uma alimentação mais saudável, ou vai acontecer o segundo cenário, a gente vai continuar produzindo em cima dos 100%, buscando sempre mais, e passar por aquilo que já foi dito por Hermes e também por professora Márcia. A gente tende a sofrer um boicote, principalmente da Europa. Eu vou dar um exemplo. Proporcionalmente, a Alemanha, nas áreas que produz, os produtores alemães, né, os produtores que acabam produzindo algum tipo de monocultura, eles acabam utilizando proporcionalmente mais agrotóxicos do que nós. O que é que os alemães, então, a maioria dos alemães começaram a fazer? Começaram a pensar em ter as suas hortas. Então, muitos alemães têm isso em casa já, os seus ambientes de hortas. E os europeus, eles são muito avançados na consciência do boicote, que é uma coisa que a gente ainda desconhece, que é a questão do boicote. Então, se eles perceberem, quando eles começam a perceber que algo não está dentro dos padrões que eles entendem que é interessante para eles, eles começam a boicotar. E, consequentemente, o Brasil ele tende a sofrer com o tempo, se continuar da forma que está, tende a começar a sofrer boicote internacional. Por isso que eu acho que essa situação só vai ser revertida através de uma pressão mundial. Então, a gente tem que pensar nesse desenvolvimento, mas é um desenvolvimento atrelado à qualidade de vida. Agora, tem outro problema mais ainda, porque, principalmente, vamos imaginar agora esses agricultores, né, que muitos estão morrendo, né, ou por câncer, né, ou ficando improdutivos por estarem com depressão, ou então muitos cometendo tentativas de suicídio ou se suicidando, porque sabem que lidam com o veneno, e muitos passam até a tomar aquele veneno porque tiveram uma baixa na endorfina, né, já por causa do veneno, se sentem deprimidos, veem aquele veneno, estão de frente dele e acabam tomando. Os que não morrem, muitos acabam se transformando em improdutivos, né? Então isso cria um cenário de tristeza, de improdutividade e aprofundamento da pobreza de muitos agricultores do Brasil. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Eu agradeço aos participantes que estiveram conosco aqui no estúdio, Hermes Machado, Márcia Viana e Ismael Araújo, todos aqui do IFPB João Pessoa. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site ifpb.edu.br ou visitar a gente aqui no campus João Pessoa do IFPB, que fica na Avenida 1º de Maio, no bairro de Jaguaribe. O programa O Assunto é uma realização do campus João Pessoa do IFPB. A produção e a apresentação é deste que vos fala, Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!